6 em cada 10 brasileiros dizem que o tráfico de drogas está presente na própria vizinhança, não como exceção, mas como parte da rotina. Ao mesmo tempo, mais de 1 milhão de pessoas no país já desenvolveram dependência de cocaína ou crack, muitas delas sem nunca terem se visto como parte de um problema maior. A criminalidade e o tráfico já superaram a economia, a saúde e a educação na percepção da população como o maior problema do Brasil. Mas, apesar disso, o debate quase sempre começa pelo lugar errado. O álcool tem, mas aí a gente vai fazer o quê? A lei seca da maconha? Então, libera tudo, pô. Como assim? Libera tudo. Libera todas as Maconha, drogas? é lógico. Lei seca pra tudo. É lei molhada. Beleza. Enquanto a engrenagem que sustenta tudo isso segue funcionando de forma silenciosa, cotidiana e amplamente normalizada. O consumo cresce onde o acesso é fácil e as políticas públicas são frágeis. Ele atravessa classes sociais, profissões e territórios, indo das festas da classe média às periferias mais vulneráveis. E cada uso frequente, mesmo quando parece privado ou controlado, ajuda a manter um sistema que movimenta bilhões. Como o Brasil se tornou parte central dessa rota? Por que o consumo é tão invisível, mas suas consequências tão presentes? E quem realmente sustenta todos os dias a economia que alimenta a violência, o encarceramento e a reprodução contínua do crime? Para entender por que as drogas têm hoje um impacto tão profundo no Brasil, é preciso olhar além do consumo individual. A cocaína não nasce aqui. Ela é produzida principalmente nos países andinos, como Colômbia, Peru e Bolívia, mas encontra no Brasil um território estratégico. O país se tornou, ao mesmo tempo, rota de passagem, mercado consumidor e plataforma de distribuição para outros continentes, integrando uma cadeia global que movimenta bilhões. A posição geográfica brasileira ajuda a explicar esse papel central. São milhares de quilômetros de fronteiras terrestres, extensas áreas de difícil fiscalização e portos que conectam o país diretamente à Europa e à África. Nesse cenário, o tráfico se organiza como uma logística sofisticada, aproveitando brechas do Estado e transformando o território nacional em peça-chave do comércio internacional de drogas. O resultado é um fluxo constante que abastece tanto o mercado interno quanto o externo. Mas o avanço do tráfico não se explica apenas pela geografia. Ele cresce onde há vulnerabilidade social. Pesquisas mostram que o uso problemático de cocaína e crack está diretamente associado à exclusão, à falta de oportunidades e à ausência de políticas públicas contínuas. Em muitos territórios, o acesso à droga é mais fácil do que o acesso à educação, à saúde ou ao trabalho formal. Esse desequilíbrio cria um ambiente onde o tráfico se apresenta não só como crime, mas como alternativa econômica. Essa economia paralela não funciona à margem da sociedade. Ela se infiltra no cotidiano, molda relações locais e passa a disputar espaço com o Estado. Para muitos jovens, especialmente nas periferias, o contato com o tráfico acontece cedo, seja pelo consumo, seja pelo trabalho. Dados mostram que a necessidade financeira é o principal fator que leva pessoas a se envolverem com o comércio de drogas, desmontando a ideia de glamour e revelando uma lógica de sobrevivência. O impacto desse sistema aparece de forma clara nas prisões. O tráfico de drogas é hoje o crime mais comum entre a população carcerária brasileira, funcionando como porta de entrada para facções que se fortalecem justamente dentro do sistema penitenciário. Assim, o que começa como um problema de consumo se transforma em uma engrenagem que produz violência, encarceramento em massa e reprodução contínua do crime. Nesse contexto, o Brasil não é apenas vítima de um problema externo. Ele se tornou parte estrutural da rota da cocaína. E enquanto essa engrenagem seguir girando, o preço será pago em vidas, territórios e gerações inteiras. Mas quem sustenta esse sistema todos os dias? Lucas tem 28 anos, mora em São Paulo e trabalha como designer freelancer. No começo, a cocaína apareceu como parte do lazer. Festas, encontros com amigos, finais de semana, nada parecia fora de controle. Ele dizia que usava de vez em quando, que sabia parar quando quisesse. Com o tempo, o uso deixou de ser apenas recreativo. A droga passou a acompanhar prazos apertados, noites em claro e a necessidade constante de produzir mais. Para Lucas, a cocaína não era um problema, era uma ferramenta. Esse tipo de uso funcional é comum e frequentemente invisível, mas sustenta a normalização do consumo. Rafaela tem 24 anos e mora na periferia de Recife. Trabalha em um call center. Enfrenta jornadas exaustivas e uma rotina marcada por pressão e instabilidade. O primeiro contato com a droga não veio da festa, mas da fuga. Um escape rápido para a ansiedade, frustração e sensação de falta de perspectiva. Diferente do que acontece com usuários de classe média,
A progressão foi mais rápida e mais dura. A vulnerabilidade social, combinada com acesso fácil, acelera o risco de dependência e reduz drasticamente as margens de proteção. Diego tem 35 anos e trabalha como segurança noturno no Rio de Janeiro. Turnos longos, pouco descanso e interação constante com conflito. A cocaína surge como um recurso para aguentar o corpo e a mente. Ela mantém Diego alerta, sociável e menos cansado durante a madrugada. Entre colegas de profissão, o uso não é exceção, mas regra silenciosa. Em setores como bares, casas noturnas e restaurantes, a droga circula como parte informal da rotina de trabalho, ajudando a manter o ritmo em condições precárias. Apesar das histórias diferentes, todos compartilham algo em comum. O consumo parece controlado, até deixar de ser. Pesquisas mostram que uma parcela significativa dos usuários faz uso frequente, mais de 2 vezes por semana, o que aumenta drasticamente o risco de dependência. A sensação de domínio mascara a compulsão, e o uso passa a organizar a vida emocional, social e profissional. O consumo deixa de ser escolha pontual e vira eixo central da rotina. O mais perigoso é que esse padrão raramente é percebido como problema imediato. A droga não aparece sozinha. Ela se mistura com álcool, com pressão por desempenho, com ansiedade e com frustração social. O resultado são comportamentos de risco, aumento da agressividade e decisões impulsivas que afetam não só quem usa, mas quem está ao redor. Esse impacto cotidiano ajuda a explicar por que a população percebe o consumo de drogas como algo presente e constante em seus bairros. Essas histórias não representam todo o Brasil, mas revelam um padrão recorrente. O consumo atravessa classes, cidades e profissões. Ele não é marginal, é integrado. E enquanto parecer funcional, invisível ou justificável, continuará alimentando um sistema muito maior do que qualquer usuário individual. A pergunta que começa a se impor é inevitável. Quem lucra com esse colapso neurológico coletivo? E como esse vício se transforma em um sistema organizado de poder, violência e controle? Quando o consumo deixa de ser pontual e se torna constante, ele passa a sustentar algo muito maior do que escolhas individuais. No Brasil, o tráfico de drogas opera como uma economia paralela estruturada, com hierarquia, divisão de tarefas, controle territorial e lógica empresarial. Cada usuário frequente representa uma demanda previsível. O vício não é um acidente dentro desse sistema. É a base sobre a qual ele se mantém lucrativo. Essa engrenagem se alimenta de desigualdade. A principal motivação para o ingresso no tráfico é a necessidade financeira e influência. Em contextos marcados por desemprego, informalidade e ausência do Estado, o crime organizado ocupa o espaço vazio, não como promessa de ascensão social, mas como resposta imediata à urgência econômica. O tráfico se apresenta como trabalho onde o trabalho formal não chega. Para garantir o funcionamento do negócio, a violência se torna método. Disputa por pontos de venda, controle de rotas, cobrança de dívidas e punições internas fazem parte da lógica operacional. A violência não surge do caos, mas da organização. Ela é instrumento de controle e proteção do lucro. É por isso que comunidades inteiras passam a conviver com tiroteios, ameaças e mortes como parte da rotina. O sistema prisional, longe de romper essa dinâmica, frequentemente a reforça. O tráfico de drogas é hoje o crime mais comum entre a população carcerária brasileira. Dentro das prisões, facções se fortalecem, recrutam e expandem sua influência. Para muitos, a prisão não interrompe o vínculo com o crime. Ela consolida a entrada definitiva em uma estrutura organizada. O encarceramento em massa reorganiza o problema, mas não o resolve. Enquanto isso, o Estado reage de forma fragmentada. Operações policiais, apreensões e prisões produzem impacto pontual, mas não alteram a lógica central do sistema. Cada ponto fechado é rapidamente substituído. Cada liderança presa dá lugar a outra. O mercado se adapta porque a demanda permanece ativa. Sem consumo, não há tráfico. Com consumo constante, o sistema se regenera indefinidamente. No fim, a separação entre quem consome e quem sofre as consequências é uma ilusão confortável. O consumo cotidiano, mesmo quando parece privado ou funcional, sustenta uma cadeia que produz violência, encarceramento e morte. O crime organizado não existe sem usuários. Diante disso, se todos sabem como esse ciclo funciona, por que ele continua se repetindo no Brasil? O ciclo das drogas no Brasil
persiste porque não é tratado como sistema, mas como crimes isolados. O consumo é visto como escolha individual e o tráfico apenas como caso de polícia, mantendo a demanda invisível. A repressão não rompe o ciclo, prisões fortalecem facções e o tráfico se adapta. Com lucro intacto, a violência continua. No fim, comunidades pagam o preço de um sistema que se fortalece enquanto não é enfrentado por completo.